Olá, Bezão. Eu sou o professor Augusto Melo e vamos comentar o segundo simulado Poliedro Enem de 2025, prova de Física. Se você não for inscrito no nosso canal, dá aquela forcinha para a gente, se inscreve para fortalecer o nosso trabalho e, se gostar do vídeo, se achar que ele de alguma maneira vai te ajudar naquela tão conquistada vaga, dá aquele like, fortalece o nosso trabalho, Bezão. Primeira questão. Vamos começar te mostrando aqui um pequeno vídeo de um comercial das antigas das casas pernambucanas. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. A questão, ela foi inspirada nesse texto, nesse jingle de comercial, que ele fala para a gente que a pessoa vai fechar a janela para o frio não entrar. Ele pergunta para a gente aqui, a frase citada no texto, ela está inadequada cientificamente, pois, olha só, o frio ele não é uma grandeza física. A grandeza envolvida no processo de transmissão de energia térmica, que vai espontaneamente da maior temperatura para menor, ou seja, iria dentro da casa para o meio externo que está mais frio, é o calor. Então, nesse caso, o erro que nós temos nessa questão é tratar o frio como a grandeza física. Sendo assim, a alternativa C é a resposta correta. Na nossa segunda questão, nós temos a respeito do funcionamento de um para-raios. Então, mais ou menos como é que funciona o esquema? Você vai ter uma esfera metálica com pontas e na hora que tem a descarga atmosférica, você tem a corrente elétrica fluindo pelo fio externo para o interior da Terra. Acontece que eu posso ter nuvens ou positivas ou carregadas negativamente que precisam trocar elétrons. E entra então a ideia do poder das pontas. A densidade superficial de cargas é a carga dividida pela área. Quanto menor for a área desse condutor, quanto mais pontiagudo for, maior a concentração de cargas, mais fácil eu vou ter a troca desses elétrons. Sendo assim, o para-raios funciona baseado no poder das pontas. A alternativa A é a resposta correta. Na questão 95, nós temos uma lista de 5 materiais e ele quer saber para a gente qual dos materiais é mais adequado para o revestimento cerâmico de uma construção. Quando eu tenho essa construção, Bezão, eu vou ter mudanças de temperatura. E eu quero um material que sofra a menor dilatação possível para ele não se deslocar, para esse revestimento não quebrar. Observando o gráfico, nós percebemos que as menores variações, as menores deformações aqui, estão ocorrendo com o painel 3A. Sendo assim, letra C é a resposta correta. Na questão 97, ele quer saber, já que eu tenho um gráfico aqui do ritmo em minutos por quilômetros em função da distância em quilômetros, qual é a velocidade mais alta registrada pelo relógio aqui por esse corredor? Observe no gráfico que você tem o maior pico acontecendo aqui, correspondente a 4,5. Desse modo, distância dividida pelo tempo, a maior velocidade eu vou ter em 4,5. A alternativa é a resposta correta. Na questão 98, mais uma questão de termologia, ele quer que a gente escolha qual é o melhor isolante térmico que eu posso utilizar. Lembrando que o texto dessas questões, você pode baixar essas provas no nosso canal do Telegram, Simulado CN, você tem essas provas para que você possa baixar o PDF delas. Bom, quando a gente tem aqui o fluxo de calor, ele vai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. E a lei de Fourier diz para mim que esse fluxo ele depende do tipo de material, então cai a constante de condutividade. O material melhor isolante é quem tiver a menor condutividade. Então, repara, nós vamos pensar aqui em termos de refratário, ecológico,
e barro, são os três materiais com a menor condutividade, vai depender da área e ele vai depender do módulo da variação de temperatura. Sempre temperatura maior menos a menor, já que o calor vai dar maior para menor temperatura. E é inversamente proporcional à espessura. Muito bem. Vamos olhar então para o custo-benefício. Ora, tem os 80 centavos o preço unitário do revestimento de barro. Eu vou ter o material ecológico com 1,6, então repara, o dobro do preço, e o refratário 7. Então, por razões de preço, eu já eliminei essa galera aqui. Então, apesar da menor condutividade estar no refratário, o preço é meio salgadinho. Já quando eu vou para o barro, a diferença não é tão grande, ambos têm a mesma espessura, mas o valor faz a diferença. Sendo assim, o material que a gente vai escolher é o barro, a alternativa A é a correta. Na questão número 101, ele fala para mim que um filho foi brincar no parque de diversões e ele estava na cabine de uma roda gigante e o pai, observando o filho através de um aplicativo de celular, viu o filho fazendo movimentos de vai e vem, movimentos oscilatórios. E ele quer saber por que essa mudança da percepção entre o aplicativo e o movimento visto pelos olhos. Nós temos aqui a projeção de um movimento circular, que é um movimento harmônico simples. O filho, na cabine da roda gigante, vai estar descrevendo um movimento circular uniforme. Mas a projeção desse MCU é um MHS, é um movimento harmônico simples, que é um movimento registrado pelo aplicativo do smartphone. Então, por que que o movimento registrado é harmônico simples, é oscilatório? Porque a gente está tendo o referencial do eixo X. Sendo assim, a mudança na percepção se dá pela mudança de referencial, a alternativa C é a correta. Na questão de número 103, a gente quer saber por que que dentro de alguns elevadores, dispositivos móveis como smartphones perdem o sinal. Bom, eu vou tentar mostrar aqui para você 2 videozinhos a respeito. Vamos inserir agora o aparelho no interior da jaula. Veja o que acontece. O smartphone perdeu totalmente o sinal. O que que acontece? Quando a gente tem um condutor, todo o excesso de carga, seja positivo ou negativo, localiza-se na superfície externa. A carga interna é nula. É o fenômeno da blindagem eletrostática. Isso acontece também se a gente tiver uma gaiola. Essa outra opção aqui. Perceba que o senhor ele não está recebendo as descargas elétricas, ele está sendo protegido dentro da gaiola. Então, a gaiola de Faraday é a blindagem eletrostática. Sendo assim, a nossa resposta correta é a alternativa B. Questão 105, ele fala a respeito de uma caixa de marcha de veículos e mecanismos de sincronização. Observe, vou ter um motor elétrico gerando uma frequência de 60 Hz. Aí eu vou ter a primeira marcha, que ela tem uma redução de 1,4 para 1. A segunda marcha, ela mantém o padrão, ela não tem redução. E quando eu vou para a transmissão da roda, eu tenho mais uma redução de 10 para 1. Quando eu tenho essas duas polias associadas por encaixe, elas vão ter a mesma velocidade linear. Mas vê ΔS sobre ΔT. ΔS de uma volta é 2πr. E o tempo de uma volta é o período, mas 1 sobre o período é frequência. Então a velocidade fica 2πrf. Sendo assim, R de A, F de A, igual a R de B, F de B. Quando eu vou então para a primeira caixa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma transmissão tendo uma redução de 1,4 vezes dessa frequência de 60.
60 por 1,4, aproximadamente 42,9 Hz. Eu vou para a segunda caixa e tem redução de 10 para 1. Então, vou dividir esse valor por 10, eu tenho aproximadamente 4,3 Hz. Na segunda caixa, na segunda marcha, não há redução. Então, ela mantém a frequência contínua de 60 Hz. Mas quando chegar na roda, vai ser reduzido por 10, eu vou ter 6 Hz. Eu quero saber qual é a razão entre a frequência da segunda e da primeira marcha. Ora, eu tenho 6 por 4,28. Isso me dá aproximadamente 1,4. Ou seja, eu estou tendo essa situação aqui de 1,4 Hz. Mas vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 60. Nós vamos ter 7/5. Alternativa A é a resposta correta. Questão de número 108. Ele fala por que é que a operação que a gente tem de pouso e decolagem do avião, ela deve ser feita contrária ao vento. O vento, ele vai ajudar aerodinamicamente a fazer esse avião subir, precisando de menos esforço. Então, olha só, o que é que ele me diz? Nós temos que, para uma aeronave aqui, ela conseguir decolar, a menor distância dela, ela deve chegar na menor distância com a velocidade de 220 km por hora. E eu tenho um vento de 40 km por hora. Eu quero saber, no momento da decolagem, qual vai ser a velocidade dessa aeronave em metros por segundo. A velocidade resultante de decolagem, 220, vai ser a velocidade da aeronave mais a velocidade do vento. Como a velocidade do vento é de 40 km por hora, perdão, a velocidade da aeronave deve ser de 180. Dividindo por 3,6, 50 metros por segundo, a alternativa é a resposta correta. Na questão 111, eu quero saber por que é que pássaros pousam em fios e não tomam choque. Muito bem, quando eu tenho um campo elétrico sendo formado pelo movimento das cargas e eu vou ter a distância, eu vou te falar que a diferença de potencial é o campo vezes a distância. Acontece que os pássaros, eles pousam com os pés muito juntos, então a distância entre os pés é muito pequenininha. Então, a possível explicação para mostrar por que o pássaro não toma esse choque é porque ele toca apenas um fio de transmissão com uma distância muito pequena entre essas patas. Se ele tocasse 2 fios ou as patas estivessem bem abertas, que a distância estivesse maior, a gente ia ter uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial ela poderia causar a morte do pássaro. Na questão 112, ele fala sobre uma bolsa térmica, e essa bolsa, quando você aperta um botão, a temperatura dela pode chegar até 54 graus. Você tem aqui um aumento de temperatura. Como é que funciona essa bolsa? Ela libera calor através de uma reação exotérmica do acetato, da cristalização do acetato de sódio. Então, quando você pega o botão metálico e você entorta um pouquinho esse botão metálico, você faz uma dobra desse botão metálico, é o suficiente para liberar a energia inicial e começar a ter a cristalização do acetato de sódio. Então, essa é uma reação do tipo exotérmica. Depois você pega essa bolsa e aquece para os cristais voltarem para o formato líquido. Então, essa bolsa é reaproveitável. Desse modo, a alternativa é a correta. Nós temos uma reação que libera calor. Reações que liberam calor são reações do tipo exotérmica. Uma questão mais de química do que de física, mas como envolve calor, a gente resolveu comentar. Na questão 114, ele fala para a gente a ideia do grafeno. E eu quero saber qual é a propriedade que eu tenho no grafeno e ele vai fazer com que os fios elétricos fiquem melhores. O grafeno, uma das propriedades dele é que ele é um excelente condutor. Então, na hora que você coloca o grafeno junto com o cobre ou com o material do fio, você aumenta muito a condutividade elétrica desse fio. Dessa forma, a resposta é a alternativa C.
Na questão de número 120, ele fala para a gente que quando você vai olhar a pressão de um veículo e a temperatura está mais alta, esse veículo rodou, ele vai ter um aumento de pressão, geralmente em torno de 15%. Então, se a gente pega aqui a Lei Geral dos Gases, Povono-Top 20, vamos considerar o pneu sem vazamento. Então, o número de mols inicial é igual ao número de mols final, o volume inicial é igual ao volume final. E aí eu vou ter quem? Que pressão inicial vezes volume inicial sobre número de mols inicial nunca deixa a temperatura em Celsius, 20 mais 273, vai ser um aumento de 15% na pressão, a pressão final vai ficar 1,15 vezes a pressão e o volume constante. Nós vamos simplificar o número de mols, vamos simplificar o P0, V0. Eu vou ter, então, que a temperatura final vai ser 1,15 vezes 293, 337 Kelvin. Mas minha resposta está em Celsius, então tira 273, eu tenho 64 Celsius. Alternativa D é a resposta correta. Na questão 122, ele pede para a gente explicar como é que ocorre o efeito Lender-Frost. Quando você tem uma superfície extremamente quente e você coloca água nessa superfície, ela demora mais a evaporar. O que é que acontece? Se a superfície estiver muito quente, ela vai criar uma camada de vapor entre o líquido e a superfície. E aí, o que é que acontece? Na mudança de estado físico, a temperatura fica constante. Então, do líquido até chegar no vapor, essa temperatura aqui vai ficar constante durante a mudança. E o vapor funciona, então, como um isolante térmico. Sendo assim, resposta correta, alternativa A. Na questão 127, ele fala a respeito do recorde de natação da australiana Emma, que ela nadou 100 metros em 49,96 segundos. E eu quero saber aproximadamente quem é a velocidade média. A velocidade média é a distância pelo tempo. Ora, nós vamos ter 100 por 49,96, mas isso é aproximadamente 50. 100 por 50, 2 metros por segundo, alternativa C é a correta. A questão 133, ela foi anulada por um detalhe simples. Ele me deu que o coeficiente de dilatação anômala da água é negativo. Acontece que abaixo de 4 graus, o coeficiente da água ele é positivo porque a água sofre uma expansão quando a temperatura diminui. O autor aqui quis fazer que era menos a temperatura com menos o coeficiente dava um aumento de volume. Só que esse coeficiente ele não pode ser tratado negativo, já que eu tenho uma expansão. Essa questão está tão bonitinha que a gente vai resolver botando os dados corretos. Então, nós temos uma garrafa de vidro, cujo coeficiente volumétrico é 2,7 vezes 10 a menos 5. Ela tem capacidade de 1,5 litro, é preenchido completamente com água, que na temperatura ambiente, ela vai ter coeficiente de 1,3 vezes 10 a menos 4, só 20 graus. Em seguida, ele coloca essa água no congelador e, devido à dilatação anômala, ela passa a ter um expoente de 2,1 vezes 10 a menos 4, positivo, que é uma expansão, quando ela se encontra abaixo de 4 graus. Aí eu quero saber qual é a mínima temperatura que essa garrafa vai quebrar. O coeficiente de dilatação aparente vai ser o coeficiente do líquido menos o recipiente. Bom, vamos pegar aqui esse 2,1 e botar em menos 5 para deixar todo mundo na mesma potência de 10. Então vai ficar 21 vezes 10 a menos 5 menos 2,7 vezes 10 a menos 5. Nós temos um coeficiente aparente de 18,3 vezes 10 a menos 5. Usando a fórmula da dilatação volumétrica, essa dilatação vai ser 0,1%, mas 0,1% de quem? Do volume inicial. Corta-se volume inicial, eu vou ter coeficiente de dilatação aparente, eu vou ter então que a variação de temperatura vai ser de 5,46 graus Celsius. Mas isso aí é a partir dos 4 graus. Então o que é que eu vou ter? 4 menos 5,46, a temperatura diminuiu de 1,46 graus. Mas quando eu tenho
arredondamento aqui e o número que eu quero desprezar é abaixo de 5, eu simplesmente deixo ele de lado. Então, 1,46, qual é o numeral mais próximo fazendo o arredondamento? O zero casa decimal. Seria menos 1 grau. A alternativa A é a correta. Na questão 134, ele fala que quando a gente tem shows, você tem o gelo seco, né, formando aquela fumaça. Ele é o dióxido de carbono que vai para o estado gasoso. Então, o que é que acontece? Eu estou com gelo seco na fase sólida. Quando ele vai para a temperatura ambiente, ele passa direto para a fase gasosa. Passagem do sólido para o gasoso é uma sublimação. Alternativa D é a correta. Um abraço, bons estudos. Não esquece de deixar aquele like e se inscreve no nosso canal. Ajuda bastante no nosso trabalho e não vai te custar muita coisa, só um pinguinho de tempo. Um abraço, até breve.